Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha na TV Câmara, Rede Câmara, público que estão aqui presentes na galeria. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar aqui o relator, né, do projeto do orçamento aqui, o vereador Sidney Cruz. Cumprimentá-lo pela disponibilidade do diálogo, tentou fazer o diálogo, a gente tenta o diálogo. Teve uma boa vontade de tentar recepcionar muitas das questões que a gente colocou aqui, mas a gente tem que apontar a realidade do orçamento da cidade de São Paulo, o que está de fato concretizado. Nós estamos falando de um orçamento de quase... Nós vamos terminar o ano 2023, vai ter a suplementação, quase 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. É o terceiro, quarto maior orçamento do país. Maior cidade da América Latina. A gente não está falando de poucos recursos. Falando de uma cidade que cresce e cresce muito. E, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui da taxa de crescimento do ISS, do ISS, que é o nosso principal tributo, o Imposto sobre Serviços. É a nossa principal fonte de arrecadação, subindo... para o exercício 2023, previsto aí o aumento de 22,5% do ISS. É uma considerável receita, um aumento considerável de receita, o que é importante, né? Nós estamos isso é importante. Mas a gente tem um aumento de receita, a gente tem os problemas da cidade de São Paulo, e quando a gente percebe que tem olha, desde o início da pandemia, a cidade de São Paulo cresce e cresce muito bem em termos econômicos, financeiros, né? A arrecadação crescendo, e a gente não vê esse recurso sendo aplicado na cidade de São Paulo, para as pessoas da cidade de São Paulo. E aí eu digo isso porque, para que vocês tenham uma ideia, a taxa de investimento de tudo que é arrecadado na cidade de São Paulo, dos recursos que são arrecadados, a prefeitura do investimento ela só utiliza 17% do orçado, 17% do que foi colocado para investimento da cidade de São Paulo, a prefeitura só utiliza 17%. Aí a pessoa vai me perguntar, mas e o restante, vereador? O restante, a prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes, ele tem uma compulsão em aplicar dinheiro. Nós temos hoje, no dia de hoje, 34 bilhões de reais. 34 bilhões de reais é o caixa da prefeitura hoje. Está guardado no banco. Está guardado no banco. 34 bilhões de reais, rendendo juros, vereador Donato, rendendo juros de 2 bilhões e meio por ano. Aqui parece, a prefeitura está parecendo um banco. Parece banco. E aí as pessoas dormindo aqui debaixo dos viadutos, passando fome, o número de pessoas em situação de rua aumentando na cidade de São Paulo, mas a prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes tem lá no banco 34 bilhões de reais. E aí é incompatível com a situação que nós estamos vivenciando aqui. Então esse é o orçamento que tem que ser discutido. Esses 34 bilhões de reais não tem que ficar no banco. Tem que ser aplicado em políticas públicas, na assistência social, na cultura, na educação, na saúde, na zeladoria da cidade, na segurança pública, nas bibliotecas. Para vocês terem uma ideia, vocês que estão aqui na Copa da Cultura, a cidade de São Paulo, nós temos, vejam bem, só 35% do orçamento da cidade no mês 9, no mês de setembro, 35% foi executado. Foi um orçamento de 729 milhões para 2022 e só 35% foi executado. O resto está lá, sem execução. E as pessoas pedindo, a gente fazendo a luta aqui, pedindo que esses recursos sejam investidos. E para o exercício de 2023, o orçamento de 2023, ao invés de um aumento, né, desse valor na área da cultura, nós temos uma redução, a redução de 10%, 10,7% em comparação com 2022. Então, a receita cresce e o recurso destinado à cultura diminui. Nós temos aí 0,6% do orçamento total destinado à área da cultura. Então, uma vergonha, cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina,
não aplicar nem 1% do seu orçamento na área da cultura, nem 1%. E a gente tem uma luta, os trabalhadores da cultura vêm a esta casa constantemente, a gente tem uma luta para que no mínimo 3%, minha colega Elaine do Quilombo que estava aqui, que faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, luta para que a gente tenha esses 3% no orçamento, não 0,6%, não uma cidade que tem 100 bilhões de reais no orçamento e destine para a cultura. Que cultura é essa? Os trabalhadores precarizados, não tem investimento em cultura algum. Então, a escola de música e dança, 10 anos sem nenhum reajuste, sem nenhuma valorização. Então, é um paradoxo que a gente tem uma cidade rica e, ao mesmo tempo, não tem investimento nas pessoas, nos servidores públicos. Eu não vejo, por exemplo, nesse orçamento na cidade, nenhuma rubrica destinada aí à valorização dos servidores públicos para o ano de 2023, ou será que o prefeito Ricardo Nunes prevê o 0,01 novamente para 2023? Não tem. A cidade tem 34 bilhões de reais no caixa, mas não valoriza os seus servidores, servidores da saúde, os servidores da educação, os servidores da assistência social, da limpeza urbana e todos os servidores que ainda não foram terceirizados, porque a prefeitura ela tem uma política de terceirizar quase que todo o serviço público. É isso que está sendo colocado. E não tem nesse orçamento, a gente não vê no orçamento um comprometimento com os servidores públicos da valorização. Vocês da cultura que estão aqui há 10 anos sem nenhum reajuste, é um absurdo, é um crime isso que se faz com as políticas públicas, com a educação, com cultura, com esporte, Então não dá para aceitar um orçamento que não dialoga com as necessidades da cidade de São Paulo. E também eu não vejo aqui, a gente vê 34 bilhões de reais no caixa, e aí dizer para vereadoras e senhores vereadores, nós temos aqui na cidade, foi feito aqui um confisco de aposentadorias. Concluindo, presidente. Foi feito um confisco de aposentadorias e pensões dos servidores públicos que ganham acima de um salário mínimo e menos que o teto do regime geral da Previdência. Foram confiscados suas aposentadorias e pensões aqui no município de São Paulo. E isso significa... Eu fiz um pedido de acesso pela Lei de Acesso à Informação, do IPREM, e eles me informaram aqui de forma oficial que esse confisco significa 132 milhões de reais por ano para a Prefeitura de São Paulo. Então, o prefeito Ricardo Nunes tira de aposentados e pensionistas 132 milhões de reais, que é nada no orçamento, e deixa 34 bilhões no banco, sendo aplicado, tendo juros de 2 bilhões e meio ao ano. Então, está na hora do prefeito também caminhar para essa casa, a gente aprovar aqui a revogação do confisco de aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais e também, por fim, nós termos recursos para a nomeação dos aprovados nos concursos públicos aqui, garantindo para que o ano 2023 a gente tenha a nomeação dos aprovados, de todos os aprovados. Agora nós temos um concurso aqui ainda para serem nomeados de professores de educação infantil e também que o prefeito faça a renovação dos contratos que vencem agora no final de dezembro, dos contratos das professoras da rede municipal, valorosas professoras que tiveram durante toda a pandemia cuidando, atendendo nossas crianças, e agora elas estão com o contrato na iminência de ser encerrado. E nós aprovamos aqui o PL 634, prorrogando, autorizando a prefeitura a fazer essa prorrogação dos concursos. Então, necessário, urgente que a gente tenha o recurso público não guardado em banco, não corrigindo juros e correções monetárias de 2 bilhões e meio ao ano, 34 bilhões de reais. Esse dinheiro tem que ser aplicado em políticas públicas na cidade de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Jair. Pela ordem, senhor presidente, uma breve observação.